Olá, tudo bem com vocês? O que é uso capião? O que é uso capião familiar? Onde ele está? Onde ele existe? Como ele funciona? Como faço para conseguir? Como faço para entrar com a ação do uso capião? Eu tenho direito ao uso capião? A gente vai ver tudo isso nesse vídeo. Fica até o final que eu vou falar sobre uso capião familiar, se é possível entre herdeiros, se é possível entre irmãos, se é possível dentro do inventário e como é possível o uso capião familiar pelo abandono do lar. Capião. A palavra uso capião origina-se do latim usucapio, que significa adquirir pelo uso. Ou seja, após utilizar algo por muito tempo, o usuário acaba conquistando o direito à propriedade do bem. Dessa maneira, o uso capião é um modo de aquisição de propriedade e de outros direitos reais. Vamos dar exemplo: usufruto, uso, habitação, enfiteuses, servidões prediais, etc., pela posse prolongada da coisa. Bens móveis e imóveis, com observância dos requisitos legais, isso é o conceito de uso capião. Então podemos ver que a uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade. Originária porque não pressupõe relação intersubjetiva entre aquele que detinha a posse e o novo possuidor através do instituto da uso capião. Diferentemente das formas de aquisição derivada, ou seja, que pressupõe uma relação jurídica anterior, como compra e venda, doação, herança, a uso capião se baseia apenas nos critérios temporal e de posse mansa e pacífica do bem por determinado período de tempo. Ao cumprir os requisitos estipulados, o possuidor adquire o direito de ser reconhecido como proprietário legítimo do bem adquirido, independentemente da existência de uma relação jurídica de direito material, ou um contrato, ou a transferência formal de um título de propriedade, o que é uma grande vantagem para o uso capião, convenhamos. É necessário esclarecer ainda que a sentença que declara uso capião não cria direito em si, apenas o reconhece. A decisão judicial confirma o direito adquirido por meio do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para a aquisição da propriedade pela uso capião. Por isso é considerada também prescrição aquisitiva, porque leva em conta o tempo. Isso significa que a sentença de reconhecimento de uso capião tem natureza declaratória. Seu objetivo principal é regularizar um fato já consolidado, ou seja, regularizar a situação de posse, transformá-la em propriedade em virtude do cumprimento daqueles requisitos legais que daqui a pouco nós vamos comentar. Pode ser objeto da uso capião bens móveis e também bens imóveis. Normalmente, a maioria das usucapiões são de bens imóveis. No entanto, é importante ressaltar que a uso capião não é aplicável quando o bem em questão está vinculado à satisfação de interesse público, ou seja, quando sua utilização estiver relacionada para fins de utilidade pública. Isso significa, em outras palavras, que os bens imóveis públicos não são suscetíveis de uso capião. O artigo 102 do Código Civil proíbe que qualquer bem público, inclusive os móveis, sejam passíveis da uso capião. Além disso, de acordo com o artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, os imóveis públicos não podem ser adquiridos por meio de uso capião, mesmo que atenda aos requisitos estabelecidos para a posse e detenção de propriedade urbana. E essa restrição se baseia na ideia de preservar o interesse coletivo sobre o patrimônio público. Por isso, parte da doutrina defende que mesmo os bens móveis particulares não poderiam ser alvo da uso capião caso estivessem sendo utilizados para satisfazer interesses públicos primários requisitos para o uso capião. A uso capião possui como elementos essenciais que são imprescindíveis para sua caracterização a posse e o tempo. A quantidade
de tempo necessária para configurar a uso capião varia entre 5 e 15 anos, conforme a modalidade. Para ser apta a gerar uso capião, a posse precisa ser mansa e pacífica, ou seja, aquela posse que não tem oposição de qualquer forma por terceiros, ou seja, é a ausência de contestações, conflitos ou oposições por parte de terceiros. Ela se baseia na ideia de que o possuidor usufrui do bem de maneira tranquila, sem enfrentar resistência, litígios ou disputas quanto à sua posse. Além disso, a posse precisa ter dois elementos, o objetivo e o subjetivo. O elemento objetivo é o bem em si, materialmente falando, é o corpus. Em latim a gente fala corpus. Por sua vez, o elemento objetivo é o animus domini, em latim, que significa a intenção de possuir um bem como se fosse o verdadeiro proprietário. Em outras palavras, trata-se da posse exercida com convicção de que se detém o direito de propriedade sobre o bem em questão. Além disso, temos também alguns elementos acidentais. Os elementos acidentais não ocorrem em todas as modalidades do uso capião. Esses são dois dos elementos acidentais que a gente pode dizer que impacta a configuração de algumas modalidades da uso capião. O primeiro desses elementos a gente chama de boa-fé do possuidor e o segundo, justo título. A boa-fé é considerada sob o aspecto subjetivo, por sua vez, para efeito uso capião, o justo título é a causa que, em tese, tem potencialidade de transferir a propriedade e tem a aparência de adequação. Assim, a posse com justo título de boa-fé é considerada posse qualificada, enquanto a posse de má-fé sem justo título é considerada posse não qualificada. Então, esses são, em suma, os elementos acidentais da uso capião. A uso capião familiar é uma espécie de aquisição da propriedade criada pela Lei 12.424/2011, que incluiu o artigo 1240A no Código Civil, prevendo que aquele que exercer por 2 anos ininterruptos em oposição posse direta com exclusividade sobre o imóvel urbano próprio de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividia com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar e utilizando para sua moradia de sua família, a adquirir o domínio integral sobre o bem, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A uso capião familiar tem 2 objetivos: salvaguardar o direito à moradia do cônjuge ou companheiro que permaneceu no imóvel e também proteger a família que foi abandonada. Na gênese, o Instituto foi pensado para amparar mulheres de baixa renda beneficiárias de programas sociais abandonadas pelos parceiros conjugais, propiciando a aquisição da propriedade exclusiva do imóvel residencial por meio do Instituto da uso capião. Para se caracterizar a perda da propriedade bem imóvel para uso capião familiar, não basta a simples separação de fato, sendo imprescindível que o ex-cônjuge ou ex-companheiro tenha realmente abandonado o imóvel à família. Apesar da letra expressa da lei se referir a abandono do lar, o entendimento preponderante na doutrina e na jurisprudência é que o abandono ensejador da uso capião familiar é o abandono simultâneo, ou seja, do imóvel e da família. Os irmãos não podem exigir uso capião familiar enquanto os outros, nem os herdeiros não expõem em relação uns aos outros, mas podem ajuizar uso capião nas modalidades extraordinário ou ordinário sem qualquer problema. Trazido pelo artigo 1071, os requisitos básicos observados para o requerimento administrativo da uso capião familiar, junto ao registro de imóveis da localidade, do imóvel uso capião, são os mesmos exigidos para as demais modalidades do Instituto. Com o procedimento previsto no artigo 216-A da Lei de Registro Públicos, tais requisitos se diferenciam apenas no que diz respeito às características específicas desse tipo, visando regularizar a propriedade destinada à habitação familiar. Dentre as exigências a cumprir para a realização da uso capião extrajudicial, é imprescindível a ata notarial lavrada por tabelião de notas, que, por meio da verificação de documentos e de testemunhas, certificará o período de abandono do ex-cônjuge ou ex-companheiro, a titularidade comum do ex-casal, o período de posse exercida após o abandono e tudo que represente, claro, atendimento aos requisitos.
É importante que o imóvel esteja devidamente individualizado e especificado junto ao registro imobiliário e ao cadastro municipal. Ele deve adotar a presunção de regularidade, que se verificará se o imóvel é o único da titularidade daquele que pretende a aquisição da propriedade por meio de uso capião familiar, sendo assim possível que se faça tal espécie ou tal modalidade de uso capião de forma extrajudicial. Concluindo, o uso capião familiar é um instrumento que promove a dignidade de pessoas, assegurando o mínimo existencial, quando privilegia a função social da propriedade e o direito à moradia daquele que foi compelido a assumir, com exclusividade, os deveres de assistência material e imaterial da entidade familiar, os quais, por imposição de lei, deveriam ser partilhados entre os cônjuges ou companheiros. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo se ele te ajudou alguma coisa. Grande abraço.